Muito bem. Falado disso, então, desses fatores, dessa incidência alta e dessa importância, como, então, que nós podemos nos cuidar com relação a essa questão do câncer de próstata? Existem, então, os programas de detecção precoce do câncer de próstata. O que são esses programas? Na verdade, esses programas nada mais são do que uma visita anual que o paciente do sexo masculino faz ao urologista depois dos 40 anos, se ele tiver fator familiar positivo para câncer de próstata, ou depois dos 45 ou 50 anos, dependendo do grau de preocupação dele, se ele não tiver antecedente, mas todo homem, independente de ter ou não ter antecedente familiar positivo para câncer de próstata, a partir dos 50 anos deve se submeter a essa rotina de exames anuais. E de que consiste esses exames anuais? Basicamente, de um exame de sangue, onde vai ser dosado uma substância chamada PSA. Esse PSA é uma proteína que a célula produz e que ela joga no esperma. Essa proteína tem uma finalidade enzimática, é uma enzima que participa lá na parte da capacitação, que está envolvida na parte de fertilização do óvulo, e que só células prostáticas conseguem produzir essa proteína. Essa proteína, ela existe um nível sérico normal, um nível no sangue normal, ou seja, existe um nível basal lá considerado normal, e que quando algum problema acontece na próstata, e ele não necessita necessariamente ser câncer de próstata, mas qualquer problema patológico, uma inflamação, uma infecção, ou mesmo um câncer de próstata, acomete a glândula, existe uma alteração dessa proteína. Pode existir uma alteração dessa proteína e isso vai ser mensurado no sangue. Então, nós dosamos o PSA e nós fazemos um toque. Por que muito se fala a respeito do toque? Esse toque, ele procura dar ao médico assim, uma noção, uma característica, como está a consistência, o volume da próstata. O que a gente basicamente busca é a detecção de um nódulo na superfície, na periferia da próstata. E por que o toque é tão importante? Porque, felizmente, para a medicina é mais fácil de se detectar, 93% dos cânceres de próstata, eles ocorrem, eles se originam na periferia da próstata. E isso faz com que esses nódulos, tal qual uma mulher nesses programas de câncer de mama, é muito importante o autoexame da palpação da mama, buscando a detecção de um nódulo, é o que o médico vai tentar ver se ele identifica, se ele percebe, se ele palpa alguma nodulação na superfície da próstata, no parênquima prostático. E essa nodulação, para quem tem uma familiaridade e está treinado, habituado ao exame, ele percebe muito bem, muito fácil e rápido. Então, ou você tem um nódulo palpável na próstata, e isso é um fator de preocupação para o médico que precisa ser esclarecido, pode ser um câncer de próstata, ou você tem uma alteração de PSA. Então, com essas duas ferramentas, ou o PSA no sangue, ou o toque via retal, a gente consegue, de uma forma geral, mais ou menos fazer uma triagem naqueles homens que vão precisar ser melhores avaliados do que aqueles que estão numa faixa assim, muito tranquila e que podem voltar anualmente a repetir aqueles exames. Por que esses dois exames juntos são muito importantes? Eu posso, por exemplo, só fazer meu exame só por PSA, e aí eu não preciso ir lá para fazer o toque? Veja bem, você pode só monitorar o teu PSA, e aí aqui é muito importante que esse monitoramento seja feito de forma fiel, rigorosa, anualmente, porque esse
perfil também de comportamento do PSA, de comportamento e velocidade do PSA, quanto ele muda de um ano para o outro, ele está sendo valorizado hoje pela medicina. É uma forma de se usar a ferramenta, mas, do ponto de vista do paciente, para que ele entenda e dimensione a importância das ferramentas, o que é importante dizer é o seguinte: se você tiver um PSA acima de 4, porque o normal da faixa de normalidade do PSA, por enquanto, está lá em 4 nanogramas por ml. Se você tiver um PSA de 4,5, 5, por exemplo, isoladamente, isso significa um risco de 67% de chance de você estar com câncer de próstata. Agora, se você está com um PSA de 4,5, 5, faz um toque, e esse toque é normal, considerado normal pelo médico, esse número 67 cai para 20%. Em contrapartida, se você faz o toque e o toque ainda o médico acha que tem alguma coisa que preocupa, esses 67 sobem para 80%. Então, na verdade, o toque ele é muito importante para o médico, para ele conduzir de uma forma mais acertada os próximos passos daquele segmento, daquele paciente. Com relação ao PSA, é importante que se saiba o seguinte, por tudo que já tem sido colocado. O PSA não é como nós vamos dizer, um parâmetro, um indicador ou um marcador, que é o termo medicamente correto, de câncer de próstata. Ele não é um marcador doença específica, ele é um marcador órgão específico. O que isso significa? Significa que o indivíduo que tem uma alteração no PSA, um médico deve supor, esse indivíduo tem um problema na próstata, ele tem uma alteração na próstata, ele tem uma alteração patológica na próstata. Agora, se isto é câncer ou não é câncer, isso não guarda relação nenhuma. Então é muito importante que se saiba que PSA alterado não é igual câncer de próstata. PSA alterado é igual problema na próstata. E se esse problema é de natureza benigna, por exemplo, prostatite, que é uma infecção, hiperplasia prostática benigna de grandes proporções, ou se esse problema é um câncer de próstata, um adenocarcinoma de próstata, isso é uma coisa que cabe ao médico, ao assistente do paciente, resolver, esclarecer, elucidar. E não o paciente ficar preocupado porque ele está com o PSA alterado, meu Deus, estou com câncer de próstata. Isso é fundamental que se tenha essa informação, porque, primeiro, por ser verdade e porque por poupar estresses totalmente desnecessários.